Bom dia! Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook, pelo perfil Flávio F. Siqueira, pelo YouTube e aí ao mesmo tempo que estamos ao vivo, pelo menos agora está tocando música, mas daqui a pouco eu retomo aqui na web radiovagalume.com. Eu entrei no ar agora e vou até 10 da manhã no horário de verão para quem está me acompanhando no Facebook. Lembrando que essa é a última semana de webRadioVagalume.com. A partir de segunda-feira, radioinverso.com. Nesse fim de semana, é possível que até hoje alguns movimentos, algumas mudanças já comecem no site, para que na segunda-feira a gente esteja definitivamente como Rádio Inverso. Uma outra proposta, quer dizer, uma outra proposta não, a mesma proposta, mas com uma outra identidade, uma outra cara. Isso tem a ver com o assunto que eu quero introduzir e vou seguir falando aqui na rádio. Eu propus aqui no título do vídeo o que é fé. Você sabe que foi essa semana e no ar que me bateu esse insight. Eu te confesso que isso não foi proposital. Há muito tempo que o slogan do meu trabalho no blog, inicialmente, depois veio para a rádio, é comunicação, espiritualidade e gente. Deixa eu virar a música aqui, eu já te falo, peraí. Só um pouquinho. Que chegam pela manhã. É que aqui eu vou tocando música e vinheta e tudo, né? Eu vou tocar mais uma música antes de voltar pro ar. Bom, aliás, eu não vou nem me estender tanto aqui no vídeo, nessa parte aqui, porque eu quero incluir o povo da rádio, que está ouvindo a rádio, nisso que eu vou falar sobre o slogan, né? Mas eu posso antecipar essa parte, que sempre foi comunicação, espiritualidade de gente. Eu te confesso que alguma coisa me incomodava nele. Especialmente no termo espiritualidade, eu tenho manifestado isso já há algum tempo aqui no meu trabalho, algum incômodo com essa palavra. Porque eu acho que ela virou outra coisa. Não tem a ver com o que eu quero fazer. Virou um símbolo muitas vezes de proselitismo, de pensamentos mais fechados, ligado a culturas específicas, rituais específicos que eu não me prendo, né? Aliás, cada vez mais eu me permito esse voo, essa liberdade de ser selvagem, inclusive no que eu penso, principalmente no que eu penso e como eu me manifesto. Uma das razões pela qual o nome da rádio está virando o Inverso também tem a ver com isso. Eu quero essa possibilidade de, muitas vezes, se for o caso, ser inverso. Seguir um caminho, depois voltar, depois virar, depois ir para cá e para lá. E me permitir essa liberdade, essa amplitude. Eu não quero me colocar numa caixinha apertada, fechada, linear, restrita, previsível, lógica, né? Até porque toda lógica é limitada também. Eu tenho um texto, não vai ser o que eu vou ler hoje, mas fica para outro dia, do Mensagens que Chegam pela Manhã, de um dos meus livros, que fala sobre a subversão dessa lógica. Às vezes a gente precisa subvertê-la. A nossa lógica muitas vezes é calçada em tantos parâmetros, em tantos gatilhos, em tantos encurralamentos, em tantos labirintos, que às vezes me impede de voar. Eu não tenho compromisso com essa lógica. Eu assumo aqui desde muito tempo que eu estou em movimento. Portanto, eu não tenho compromisso com esse cara aqui que hoje aparece nesse vídeo, que fala contigo, porque esse cara aqui hoje não é o mesmo de ontem e amanhã não será o mesmo de hoje. Por isso eu digo, desde muito cedo, desde o começo da rádio e tal, eu não estou aqui para que ninguém me siga, né? Eu estou aqui para me expor, para falar e para te ajudar a construir o teu olhar, o teu pensamento, o teu jeito de ver a vida, o teu jeito de ver o mundo. Então não espere de mim verdades absolutas ou qualquer tipo de sinalizador determinista de qual deve ou não deve ser o teu caminho. Dentro dessa concepção eu quero falar contigo sobre fé agora. Eu nem vou tocar a música que está no ar agora inteira, falta 1 minuto e pouco para acabar, mas já vou entrando nela. E aí a gente já começa, em definitivo, falando sobre isso. Eu vou ler um texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, que se propõe a falar sobre fé, que é um assunto que vez ou outra cai aqui para mim. Já foi um tempo onde isso caía mais, né? Eu tenho um vídeo no YouTube que fala isso. O que é oração? O que é fé? Tenho esse texto no livro, tem alguns vídeos que se propõem a falar sobre isso, mas eu quero ir um pouco mais longe de algumas fronteiras a partir agora contigo aqui no vídeo,
aqui no Facebook, aqui no YouTube e a partir de agora aqui na rádio também. webradiovagalume.com é o nosso site. Acesse e esteja comigo aqui também, tá? Mensagens que chegam pela manhã, Papas da Língua, aqui no nosso encontro pelo rádio. Eu já estou ao vivo no Facebook, na transmissão que está acontecendo agora no meu perfil, Flávio F. Siqueira. Você pode acessar também, acompanhar aqui o visual, né, tudo que está acontecendo nos bastidores, enquanto você ouve simultaneamente na programação da webradiovagalume.com, que a partir de semana que vem será radioinverso.com. Eu me propus falar sobre fé. Eu falei na abertura do programa e propus aqui no vídeo o tema, o que é fé? Eu estava introduzindo aqui no vídeo, e eu parto desse ponto para que a gente siga nessa reflexão, sobre o slogan da rádio, que começou lá no blog, e ainda é, né? Vou mexer nele também, e aqui na rádio, comunicação, espiritualidade e gente. Quando eu vejo esse slogan, eu vejo o meu caminho. Isso não foi pensado, né? Quem estava me acompanhando essa semana na rádio, provavelmente se lembra, de enquanto eu comentava isso, eu, de repente me liguei desse caminho, disso que está impresso ali no slogan. Eu, quando comecei esse trabalho nos vídeos, tal, eu me proponho a falar mais sobre comunicação, a minha área. Eu tenho alguns vídeos no meu canal no YouTube, eu escrevia para um portal de rádio, tal. A minha proposta era essa: vamos melhorar a comunicação, o rádio, o que está faltando, para que caminho a gente vai e tal. Tudo que eu sempre fiz, sempre tinha um ponto existencial, um ponto humano. Eu nunca consegui me desconectar disso, porque isso me caracteriza. Mas era voltado para esse tema, né? E especificamente para as pessoas que se interessavam por isso. Depois, já em meados de 2008, indo adiante, o meu caminho se direcionou mais para uma questão ligada ao que chamamos de espiritualidade. Ainda que eu nunca tenha tido uma religião, né? E nunca tenha me proposto a falar sobre religião. Mas a espiritualidade sempre estava voltando, a palavrinha, o tema, a proposta no que eu fazia. E faço ainda. Eu não abri mão disso. O que eu tenho cada vez mais me afastado e me incomodado, já me incomodava no slogan, é o termo espiritualidade, que hoje está virando outra coisa. Se eu coloco no Google, por exemplo, espiritualidade, eu vou ver tanta coisa que não tem nada a ver comigo. Né? Cursos de desenvolvimento e não sei o que, seitas e igrejas e não sei o que, não é isso. Eu me lembro uma vez, logo quando eu cheguei em Porto Alegre, a primeira vez, isso em 2008, porque eu vim para cá 2 vezes, né? 2008 a 2009 e pouco, aí fui para Brasília em 2012, se não me engano. Desde 2012 estou de volta em Porto Alegre, mas enfim. Eu me lembro que naquele momento algumas pessoas que acompanhavam um pouco à distância o meu trabalho souberam que eu estava aqui e me chamaram para participar de um grupo deles, na casa de uma dessas pessoas, que é um grupo com um olhar, uma aproximação, um entendimento mais religioso, especificamente mais cristão da vida. E eu me lembro que enquanto eu conversava com eles, eles perguntavam, mas vem cá, que é uma pergunta recorrente, né? Mas o que é tu? O que você quer falar? Você é um cara que está pregando cristão? Eu falei, não estou pregando nada, eu só estou me colocando. Eu não sei onde encaixar isso, mas definitivamente não me encaixe nessa expectativa, disso que vocês querem e tal. E eu me lembro que as pessoas ficaram muito, eu não sei se a palavra é inquietas, talvez seja, comigo. Tanto é que logo na sequência, parte dessas pessoas me bloquearam no Facebook. Algumas foram mais diretas, me cobrando determinado posicionamento, tal, que eu jamais me comprometi. Eu sempre fiz questão de me movimentar em liberdade. E aí depois, o gente, né, desse slogan, comunicação, espiritualidade, gente, talvez tenha mais a ver com esse momento que a rádio está vivendo, que eu estou vivendo, que é simplesmente me preocupar em falar com gente. Causas humanas, o nosso pensamento, as nossas contradições, as nossas ambivalências, o nosso jeito de ver a vida, que está em movimento, reconhecer isso, que somos fragmentados, enfim. Gente, talvez esse seja o comprometimento mais adequado. Dentro disso cabe a questão fé. O que é, afinal de contas, fé? Recentemente eu republiquei um pedacinho de um texto meu, eu não me lembro de qual livro é, um dos meus livros, enfim, mas que está dizendo o seguinte: muito mais do que crença em absolutos, em símbolos, em Deus, nos anjos, nos santos, em quem quer que seja, né? Em algo que eu possa apontar e dizer, tenho fé nisso ou naquilo,
Na minha opinião, fé é algo que transcende. É isso. Na realidade, na minha opinião, fé, sobretudo, é um jeito de ver a vida. É um olhar que se projeta não em uma pessoa, não em um símbolo, não em uma religião. Na minha opinião, fé se projeta nos humanos, na causa humana. Eu posso acreditar em símbolos, eu posso chegar aqui com você e dizer o seguinte: olha, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus, eu acredito no santo, na Nossa Senhora Aparecida, eu acredito no Chico Xavier, eu acredito em qualquer coisa, em Buda. No entanto, né, se o meu olhar e se a minha fé estiver desvinculada dos movimentos e das causas humanas, tentando entender que dentro de cada um de nós habita um universo em que Deus nos habita, tanto faz que tipo de símbolo eu confesso ou deixo de confessar. Por isso, para mim, nunca fez diferença se o fulano diz: eu sou cristão, eu sou teísta, eu sou ateu. As confissões, sinceramente, para mim, tem muito mais a ver com identificações ou falta de identificações culturais do que necessariamente com movimentos interiores que se conectam com o que de fato faz sentido, que são os nossos vínculos, que são os nossos movimentos na Terra, que são significados que a gente projeta nas nossas escolhas e no nosso dia a dia. Se você tem uma fé ocidental ou uma fé oriental, se você chama a tua fé de fé ou não chama a tua fé de fé, sinceramente, isso pode ser bom ou pode ser negativo para isso ou para aquele grupo que se identificará mais contigo. Isso pode se encaixar nesse ou naquele debate, quando você dirá: a minha lógica teológica tem a ver com isso, portanto eu faço essa confissão, eu acredito nesse livro, para mim aquilo faz sentido, mas vai ficar nisso. O que isso importa? Para o que realmente faz sentido? Para o que realmente eu posso fazer como ser humano para tornar o mundo e a vida das pessoas que estão no mundo melhor? Que diferença faz se você é dessa religião e agora não é mais? Se você crê em determinados símbolos e não crê mais? Aliás, que diferença faz se você diz: eu creio em Deus, ou diz: eu não creio em Deus? Entre o Stephen Hawking, não, o Richard Dawkins, que é um conhecido ateu, né, e o Joseph Ratzinger, o ex-papa, ou o atual papa emérito, Bento XVI, duas confissões polarizadas, né? Que diferença faz? Sinceramente, que diferença faz? Um sabe de teologia, o outro usa argumentos lógicos para tentar demover das pessoas a crença em Deus. Para mim fica uma briga vazia. Não leva a lugar nenhum. Não que o Bento XVI esteja brigando com o Richard Dawkins, eu estou usando exemplos, né? De qualquer maneira, enquanto para nós fé for uma projeção em instituições, em teologias, em crenças específicas, em símbolos, em ideias, em debates, nos manteremos na superfície de algo que é muito mais abrangente e que é muito mais profundo e que talvez não se enquadre no nome fé, como eu falava há pouco do nome espiritualidade, né? E o próprio nome Deus e tudo que é absoluto. Ontem eu falava amor, aquilo que a gente não sabe definir na amplitude, aquilo que a gente não conhece na plenitude, né? E fica tentando saber ou discutir ou convencer quem sabe mais, quando na realidade só se reconhece no caminho. Ontem eu publiquei, ontem à noite, no Facebook, depois você dá uma olhada, uma foto de uma mega mariposa que pousou na janela aqui do estúdio. Eu estava aqui à noite, estava fazendo umas edições para o programa que entrou no ar, né? O programa que foi ao ar essa semana e que entrou no ar no YouTube. Tava só o vidro assim da janela, e quando eu olhei eu vi uma mega mariposa. Depois você vê a foto. Teve gente que pensou que é montagem e tal. Eu nunca tinha visto nada igual. Aí eu tirei foto, postei e deixei. Fiquei olhando ela, de vez em quando eu olhava. Uma hora ela saiu. Saiu e aí dava voltas e voltava. Dava voltas e voltava. Ela estava tentando nitidamente entrar. Depois ela se aquietou, foi pro cantinho da parede e ficou lá.
2 horas depois, 1h30 depois, eu já tinha ido deitar. E aí eu acordei com uma ventania louca, semelhante a uma que houve no início do ano aqui em Porto Alegre, que destruiu tudo, que arrancou telhas, que foi uma loucura. Foi um furacão praticamente que passou pela cidade. Mas essa durou, não chegava tanto, né? Apesar de ser semelhante, mas não foi, felizmente não foi de tanta intensidade. E durou bem pouco, assim, durou uns 5 minutos talvez. Bom, depois que eu vi essa ventania, eu levantei para olhar a ventania e tal. Aí eu me lembrei da mariposa, né? Da inusitada mariposa e da tentativa dela de entrar. E fiquei pensando, provavelmente nessa mariposa já havia a percepção de que alguma coisa estava acontecendo. Provavelmente ela já sentiu uma alteração, a ventania que viria, e obviamente que a destruiria. Então, para tentar se proteger, como instinto de preservação, ela estava tentando encontrar um abrigo, e nesse caso foi a janela que ela estava tentando entrar. Eu acho que isso é fé. Você entende, não? Essas sutilezas, essa comunicação, essa conexão que faz com que um bichinho tão lindo, tão bem trabalhado, tão bonito, tão inusitado e ao mesmo tempo indefeso e frágil, sinta algo naquele bicho, foi despertado, né? Movimentou aquelas asinhas, aquele corpinho, na tentativa de encontrar abrigo para se preservar diante da chuva, né? Diante do vento, diante das mudanças climáticas, tal. Existe uma sutileza de comunicações, existe um encadeamento de movimentos sutis que, se nós tivéssemos quietude interior e menos, ou melhor, intoxicação mental, perceberíamos. Isso nos colocaria em completa conexão com a natureza, como são os índios e os seres mais puros, né, do que nós, cidadãos urbanos. Mesmo as pessoas que moram no campo, nas fazendas, têm um pouco mais de cheiro, de presença, de conexão com a natureza que nós perdemos. E então se estabeleceria uma conexão de fé. Fé aqui dentro, fé na vida, fé nos movimentos da natureza, fé no fluxo, como do rio, mas o fluxo da vida, que nos avisa, que nos toca, que nos movimenta interiormente e nos coloca em conexão com aquilo que nem sabemos nomear. Então a gente pode usar a linguagem, a gente fala conexão com Deus, conexão com a natureza, conexão com o amor, conexão com o mundo espiritual. Nomes que nós damos, porque nós somos seres da linguagem, para tentar comunicar aquilo que é mais abrangente, mais profundo e que nos movimenta interiormente. Seja naquele que coloca o nome fé, o nome Deus, o nome que quiser, ou naquele que não. A mariposa que pousou na minha janela não usa essa linguagem. Ela não sabe o que é fé, né? Ela não fala Deus. Ela não está pensando entre as mariposas quem acredita e quem não acredita. Qual é a mariposa ateia e qual não é. Não há isso entre elas. Há o silêncio, há a beleza, há os movimentos e as sinalizações presentes em tudo na vida, que faz com que nós, seres tão ignorantes como somos, chamemos apenas de instinto. Mas provavelmente vai muito além do que a nossa rasa percepção diz. Esse instinto que pode se confundir com aquilo que eu pessoalmente chamo de fé. Eu tenho um texto no livro Mensagens que Chegam pela Manhã que tem esse título, Fé. Ele fala um pouco sobre isso, é um texto curto, e começa falando sobre a fé ser um estado de espírito, e não um estado mental, e não uma crença específica, mas um movimento interior, silencioso, sutil e selvagem. Me acompanhe aqui. Eu tenho aprendido que fé é um estado de espírito. Nos parece com um amuleto, ou nada que me garanta em momentos difíceis
viver sem dificuldades, viver sem problemas. Não é isso. Mas é um jeito de perceber a vida. É estado de gratidão, mesmo quando as coisas não vão bem, apesar dos pesares. Exagero, utopia, auto-engano. E as inúmeras tragédias à nossa volta, como é que você pode falar fé apesar dos pesares quando a gente vive tantas dores, tantas tragédias, tantas dificuldades no mundo? As tragédias, todas as tragédias, antes de serem tragédias, moram na gente, moram em você. É você quem dá primeiro o significado e depois o nome para um evento que só reflete o que sai de dentro da gente. Eu sei que isso não é simples. Mas um dia você aprende que muitas vezes o bem chega pra gente, chega perto com cara de mal. E aquilo que eu considero horrível, aquilo que eu considero tragédia, aquilo que eu considero mal, também, às vezes, tem cara de bem. As coisas se misturam. Fé é saber que você está indo em determinado caminho, que é o seu, mesmo que aparentemente não seja o caminho preferido, escolhido. Às vezes é preciso andar no escuro. Nem sempre o caminho vai ser conhecido, mas não viva jogado pelo vento, aprenda a perceber. Quem olha para a realização de desejos tópicos se frustra, e quem olha para a sua vida como um presente, como uma dádiva, cresce. Para que a fé remova montanhas, antes ela precisa remover as vendas, os tapões nos nossos olhos que nos impede de olhar para dentro e nos limita em nossos medos e em nossos pensamentos tantas vezes mesquinhos e preconceituosos. Antes de tudo, fé tem a ver com aquietar-se. Não é afogar sua existência em bens ou vontades, praguejando, sendo mesquinho, ganancioso, autossabotador. Antes de tudo, é a convicção de que você não está aqui por acaso. E independentemente de como as coisas estão, caminhe para dias melhores. Mesmo que através de curvas, de desvios, de tropeços, há um fluxo que nos cuida e que nos encaminha em serenidade e em sabedoria, em lucidez, na vida tantas vezes ambivalente. Portanto, pare de gritar e descanse. Você vai enxergar. Para concluir, fé não é acreditar especificamente que isso vai acontecer. Essa é uma confusão muito recorrente. Tenha fé que você vai ter saúde. Tenha fé que você vai ganhar dinheiro. Tenha fé que tudo vai dar certo. Saúde podemos ter, mas um dia deixaremos de ter. A gente quer viver muito, não quer? Um dia a saúde vai embora. Ganhar muito é relativo. O que é ganhar muito? É ter muito dinheiro? Isso é tão fugaz, isso é tão pequeno. Portanto, o que é fé? Se não a casa que a gente constrói para o lado de dentro, com luzes acesas, fazendo com que as luzes se projetem pelos meus olhos e, a partir deles, do meu olhar, enquanto caminho, encontre significado mesmo naquilo que dói. Eu não sei que fim levou a mariposa que estava tentando entrar na janela ontem, depois da ventania da madrugada em Porto Alegre. Eu sinceramente espero que ela tenha encontrado um abrigo e que esteja por aí voando com as suas belas e grandes asas marrons. De qualquer maneira, mesmo que não tenha sido assim, eu sei que aquela mariposa estava conectada com a mariposa de dentro, com o fluxo da vida, que se projeta inclusive no instinto de preservação, nos pontuando diante dos vendavais e dos temporais e das noites tenebrosas e longas, que dentro da gente existe um sinalizador, uma luz, uma conexão silenciosa, suave e sutil. Se a ela nós quisermos chamar de fé, eu acredito que faremos bem. Fique bem. Já estou na música aqui na rádio e
O que eu tenho feito aqui, o que eu tenho falado, inclusive nesse assunto que nós tocamos aqui, é uma tentativa de expandir em você a percepção que muitas vezes, sem perceber, você entrega a um condicionamento mental, cultural, religioso, tentando enclausurar em pequenas caixinhas aquilo que é muito maior do que elas. Chame de fé, como eu falei no final aqui desse papo que tivemos no ar, ou chame do que quiser. Dentro de nós existe uma dimensão que nos conecta com a vida inteira e faz com que o universo pulse, se expanda, se reproduza e exista dentro da gente. Seja você um ateu cheio de fé, seja você um religioso que está buscando entender o que é a fé, não importa. Que apesar das confissões ou das negativas religiosas, a gente possa projetar em nós isso que nos vincula, inclusive a mariposa que pousa na janela, e que nos abre a percepção de que no fim das contas, todos fazemos parte de uma coisa só. Fique bem, bom fim de semana para você. Caso esteja me acompanhando aqui no Facebook, ao vivo, né? Dá um pulinho aqui na rádio. A rádio pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo. É só você acessar o site ou baixar os aplicativos para Android e iOS gratuitamente. No site da rádio tem os links para isso. E a gente continua o papo aqui até 10 da manhã no horário de verão. webradiovagalume.com a partir de segunda-feira. E agora, hoje, fim de semana, algumas mudanças já vão começar. radioinverso.com. Um beijo, se cuida, boa sexta-feira, fica bem. Até daqui a pouco aqui na rádio.